Pessoal, mais uma vez estamos aqui com o nosso parceiro e amigo Josué Augusto. Estamos aqui novamente para trazer informações ao nosso público, aos nossos seguidores. E recentemente nós tivemos aqui um batismo aqui numa cidadezinha próxima a nossa, aqui posso dizer assim, na Mata Norte, da Rede Esperança. É uma igreja criada pelo jovem pastor Jonatas Lins. Inclusive, dentre os pastores que o cercam, que o assessoram, tem um grande amigo meu, que é Jadiel Rocha, pastor Jadiel Rocha. Manda um abraço para você, Jadiel. Você sabe que você aqui tem um amigo. E repercutiu muito as informações lançadas desse batismo. Algumas pessoas, alguns internautas comentando que ali se tratava de batismo de gente rebelde, que não tinha unção. Eu li bem isso aí. Eu quero dizer que quem não conhece o pastor Jonatas Lins, a gente quer informar que ele é filho de um grande pastor da nossa IEDPE, que foi o pastor Pedro Lins. Certamente o pastor Jonatas Lins aprendeu com esse homem, aprendeu a ser fiel, aprendeu a ter palavra, ter honra. É com muita magnitude que eu faço esse esclarecimento para o nosso público. Por quê? Na saída do pastor Jonatas Lins, lá na cidade de Barreiros, ele saiu de forma majestosa, entregando a Bíblia ao pastor presidente, tá certo? E dizendo que a partir daquele momento ele seguiria o caminho dele, como seguiu. Saiu de forma elogiosa, inclusive elogiando o pastor presidente. Quando o pastor presidente percebeu que ele estava saindo para inaugurar, para fundar uma nova igreja na cidade de Barreiros, que hoje está proliferando aí por todo o nosso estado, ele começou a chamar essas pessoas que antes eram pessoas amigas, que antes se reuniam, que antes se confabulavam, se mantinham, como ele mesmo disse numa oportunidade, que se considerava o pai de Jonatas Lins. Tudo isso aí se reverteu. Começou a chamar o pastor Jonatas Lins, juntamente com o Hélio Ribeiro, de homens vigaristas, de homens estupradores de igrejas, de homens que queriam pescar no aquário alheio, que homens rebeldes. Então, traduzindo, as pessoas saíram elogiando e ele dá como retorno palavras ásperas, palavras injuriosas, que eu posso assim dizer. Digo isto porque hoje, nas mídias sociais, todas as pregações, a gente vê essas pessoas falando mal, falando grosseiramente contra esses pastores, que antigamente eram pastores amados da nossa igreja. Então, eu estou comentando com Josué essa questão, porque quem tem essa índole, essa natureza, que inclusive Josué, numa das lives dele, ele colocou aquele exemplo do escorpião. Não se muda a natureza de uma pessoa assim. Essa pessoa sempre vai lançar veneno contra esses pastores. Inclusive, atualmente, a gente vê essa questão com mais ênfase contra o Hélio Ribeiro e contra o Jonatas. Logicamente tem outros pastores também, mas ele está sentindo atingido, porque essas pessoas foram acompanhadas por vários membros da igreja, e isso aí diminuiu aquela questão dos dízimos. Então ele sentiu na pele essa pancada. E com certeza essa pancada está refletindo hoje e vai continuar refletindo, porque, segundo comentários lá de dentro da secretaria da igreja, que apesar de não estarmos fazendo parte da direção da igreja, nós temos informações lá de dentro. Os dízimos estão caindo. Há atraso de salários, há atraso de aluguéis. Então,
A gente está aqui simplesmente comunicando fatos. Nós estamos utilizando o nosso poder de crítica, o nosso poder da expressão, garantido pela nossa Constituição Federal, que ninguém pode nos calar. Nós estamos aqui exercendo esse direito. Eu quero dizer para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento e nos assistindo, que, aliado a esse fato, que todos já conhecem e é de conhecimento público e notório, que o pastor presidente e seus assessores estão utilizando os púlpitos das igrejas para palanque eleitoral, para indicação, pedido de voto para os seus candidatos, que são dois. No caso, o pastor Adalto, o evangelista Adalto Santos e o pastor Eurico. Então, são pessoas que todas as reuniões se levanta a igreja para orar e indiretamente direcionar seu voto a essas pessoas. Eu quero dizer ao pessoal, aos membros da igreja, que isso aí é crime eleitoral. E isso aí já está sendo apurado pelo Ministério Público. Essas igrejas não podem servir de palanque eleitoral para ninguém, porque há uma diferença muito grande em você ter o seu sentimento, a sua inclinação para votar em quem você quiser, é livre o voto, e outra, a situação do abuso de autoridade religiosa impondo aos seus membros a questão do voto. Aquele voto que é o lance do bem contra o mal. Nós não estamos trabalhando do bem contra o mal. Nós estamos numa democracia e o que se impera aqui é o voto secreto. Então, eu queria dizer a esses irmãos que não sigam essa orientação ilegal e imoral. Votem em quem achar devido e que tenha direito a receber o seu voto. Não vote por indicação de pastores, porque o que se vê nos bastidores desses gabinetes são coisas terríveis. A mídia está aí espalhando, inclusive com a apuração em inquérito policial. A gente está tornando um palanque, um reduto eleitoral. Eu vi uma reportagem recentemente que os grandes políticos procuram a direção da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, exatamente porque, segundo pesquisas, eles têm 2 milhões de votos. Então, ele pode contrabalancear qualquer eleição na nossa capital, porque nós temos 9 milhões de eleitores. Se a igreja representa 2 milhões, então ele é procurado por pastores, por senadores, deputados, exatamente, Josué, por conta disso, porque eles acham que a igreja pode ser manipulada. Mas eu quero esclarecer que nenhum cidadão que tenha o pleno exercício do seu direito de votar pode ser direcionado dessa forma, Josué, porque isso é ilegal. Isso é um peso desigual com os outros candidatos. Esses dois homens, eles são eleitos, toda legislatura, eles são eleitos dessa forma. Inclusive, a Polícia Federal está investigando fornecimento de dinheiro para a campanha do pastor Adalto, do evangelista Adalto. A apuração está em andamento. Saiu 50 mil reais dos cofres da igreja para patrocinar a campanha desse 2014. Se corrigir para hoje, e foi apenas uma vez que foi visto, né? Foi visto. Significa que saíram, nos já haviam saído. A gente tem coisas horripilantes, eu posso dizer, Josué. Então, a minha introdução, tá certo? A gente vai aqui falar exatamente dessas questões em relação a esses pastores que saíram. Recentemente, o pastor Hélio Ribeiro, de púlpito, ele disse isso. Ele disse que isso aqui é obra do diabo, meus irmãos. Jesus, é muita foiteza ou inocência. Foiteza. Então, você chamar esses homens de homens rebelados, falta de temor, até reputá-los como estupradores,
Quer dizer que é uma linguagem muito forte, Josué. É uma linguagem obscena. Obscena. Baixa. Baixa e partindo de quem? De um pastor que deveria dar exemplo. E no púlpito da igreja. No púlpito da igreja. Volto a dizer, os dízimos vão continuar caindo. Sabe por quê? Não é Miguel, nem é Josué que está no bolso das pessoas, não. Deus está tocando no coração dessas pessoas para a venda cair e eles observarem que estão alimentando um sistema corrupto, estão alimentando um sistema religioso, igual lá no passado, que utilizavam os templos para vender para corrupção. E Jesus veio com Azarol e expulsou essas pessoas do templo. E assim a condenação de Jesus foi tão violenta que ele quebrou, bateu neles, quebrou as mesas e as cadeiras. Hoje a coisa tá muito, na igreja muito séria. Se Jesus entrasse hoje, doutor Miguel, ele segurança atiraria em Jesus. Atiraria. Os segurança certamente expulsariam Jesus lá do templo, com certeza. Tá entendendo? Porque, olha, eu acho que é uma dormência dos membros da igreja, Josué, em saber de tudo isso e ainda continuarem silentes. Isso é uma submissão maligna, eu digo assim. É uma idolatria exacerbada. É uma idolatria que foge à nossa compreensão. Como você se torna cativo disso aí. Só a filosofia vai explicar isso aí, ou até... Nem Freud explica. Nem Freud explica isso aí. Segundo Freud. Segundo, a gente tem notícias que foram arrecadados, veja o engodo, o engano, foram arrecadados milhões para a construção do megatemplo. Cadê o megatemplo? Cadê? Foi arrecadado milhões não, eu digo milhares. Para o barco da missionária Mísia. Cadê o barco da missionária Mísia? Ela comprou com a ajuda de terceiros. Veja a que ponto o pessoal é enganado. A que ponto a gente chegou. Porque, Josué, a gente tem uma história. A gente tem uma história nos primórdios da nossa igreja. A gente tem uma história de simplicidade, humildade, honestidade dentro da igreja. A maioria dos pastores. Aqueles pastores. A maioria dos pastores morreram pobres. Jamais eles tinham a capacidade de se apropriar de R$1 que não fosse dele, meu irmão. Hoje a gente está vendo tempos absurdos, tempos que, infelizmente, nós estamos vivos para presenciar. Isso aí vai se passar para gerações, mas tem um grande problema. A geração jovem. Eu tirei um exemplo, Josué. Quando pediram para eles darem glória, quando quiseram tirar os celulares, eles não deram glória. Aquela profecia de... Não engoliram aquilo, não. Então, olha, os jovens é que vão mudar a história dessa igreja. Os jovens não se enganam. Tem jovens na nossa igreja, Josué, muito inteligentes. Tem jovens na nossa igreja fazendo mestrado, doutorado. Estão aí para mudar esse entendimento, essa dinastia religiosa, que eu posso dizer até um abuso de poder religioso. Isso. Aí é uma verdadeira violência contra a inteligência das pessoas e até contra a boa-fé e contra a inocência, né? Querer empurrar de goela abaixo, porque... As pessoas, doutor Miguel, antigamente, e assim, eu gosto de falar muito antigamente, quando o pecador tratava alguma coisa de igreja, de céu, ele dizia, olha, da minha cabeça para cima, eu não quero brincadeira. Quer dizer, existia um temor, existia uma reverência. A gente está vivendo tempos difíceis, eu digo não só em Pernambuco, Josué, é de canto a canto do nosso país. O André Carpano recebeu uma notificação extrajudicial da Assembleia de Deus de Sergipe, onde o pastor se sentiu ofendido porque as pessoas estavam dizendo que ele tinha um caso amoroso com um motorista. O que é que tem a ver a igreja com a vida pessoal desse pastor? Nada. Você veja a ousadia. Ele utiliza a igreja dizendo que a igreja foi atingida. É o mesmo princípio que o daqui de Pernambuco faz.
diz que estamos atingindo a igreja. Que absurdo. Quando ninguém quer atingir a igreja. Isso aí é caracterizado como... Eu acho que isso aí é abuso de poder religioso, improbidade administrativa. Isso aí pode ser taxado com tanta coisa, tá entendendo? Desvio de finalidade. Isso aí, Josué, é uma questão que a gente só vai entender quando tudo isso passar e ver... Essa áurea negra. Porque a gente está vivendo um tempo em que a gente tem prova que o nosso presidente toma uísque. Nosso não é. Eu faço Nosso, questão eu de digo, dizer, né? Nosso, não é eu digo meu. assim. Ele não é meu pastor. O meu também não. Porque, olha, a pessoa que levava uísque para ele, o uísque não é pecado não, gente. Para ele não é pecado. Não, para a membresia também. Tomar uísque não é crime. Eu não estou aqui dizendo nada além do mais. É normal o cidadão tomar seu uísque. Não, o uísque é centenário. Não é normal. Uísque Não é normal o senhor condenar aquilo que você faz. que os outros fazem quando o senhor faz. Exatamente. Então, são essas questões que a gente traz aqui à mesa de comentários. Porque essas expressões, filho do diabo, são expressões bíblicas. São expressões bíblicas. E foi reputado como ilícito penal chamar alguém de filho do diabo. Se quando o próprio Jesus chamou, o mentiroso é filho do diabo. Olha, tem um irmão da IEADPE, ele no início chegou para mim, né, e disse, Josué, eu quero falar contigo. Diga, meu irmão, você não vai ficar triste, não? Eu disse, não, de forma nenhuma. Diga qual é o no linguajar de hoje, o que é que está pegando, né? Como as pessoas dizem, qual é a fita. Se bem que eu não disse isso. Eu disse, olha, aí sentou-se comigo, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, Josué, eu não lhe conhecia. Passei a lhe conhecer depois que você publicou aquele primeiro vídeo seu, Duro Recado à IEADPE, que está lá e por causa desse vídeo eu fui excluído. Então ele disse, por quê? Né? Pastores que participam de reuniões lá no Templo Central, muito antes desse ingressamento na justiça e coisa e tal, sabe como você é conhecido, Josué? Ele só lhe trata como filho do diabo. Ele só lhe trata como filho do diabo. Meu irmão, isso eu fiquei assim, Josué, porque eu lhe conheço, eu sei, né, as suas origens, a sua responsabilidade com a igreja. Depois que ele concluiu, eu digo, sim, diga agora a coisa que você disse que ia me dizer para eu ficar triste. Não foi isso aí, eu digo, irmão, faça isso não, irmão. Olha, jamais eu ficarei triste. Por quê? De onde veio essa adjetivação para mim não tem a menor autoridade, né, e capacidade moral de falar isso contra mim. Compreendeu? Então, para mim, você não me disse nada. Que a Bíblia chama. Aí hoje, ele acha ruim porque é chamado de filho do diabo. E quem mente é filho de quem? Filho Afinal, do diabo. A Bíblia João diz... 8,44. Vós tendes por pai o diabo, porque ele é mentiroso desde o início. Pronto. E Vai na boca dele agora? nunca se achou a verdade. Não é João 8,44? É, 8,44. Vai alterar a Bíblia para tirar esse texto da Bíblia? Aí prova o seguinte, que essa administração da IEADPE criou uma ilha de fantasia, de engano, de idolatria. E as pessoas, eu ontem estava dizendo para o irmão, o morcego, quando ele vai picar os animais ou as pessoas, ele injeta, né, um anestésico. Exatamente. Para você não sentir dor. A muriçoca. E ali ele pode infestar a pessoa de um vírus, não é? de uma raiva, seja lá do que for, e a pessoa fica contaminada no centro. A mesma coisa, essa administração fez esse processo que não foi nem lento, porque ele está aí há 24 anos, mas foi feito durante esse tempo. Mas só que agora veio, não é, doutor Miguel, à tona, só que isso não é novidade. Porque pastores antigos, que inclusive já morreram, e a família denuncia,
protesta, condena, já dizia como eram nos bastidores, no tratamento com esses homens. E nenhum deles abriram as suas bocas para chegar e condenar. Morreram e, infelizmente, deixaram esse legado aí para a igreja de hoje. Tem um pastor que trabalha na cúpula que, eu posso dizer, eu tinha muita amizade, mas hoje, quando ele me vê, ele corta caminho e vira de calçada. Se eu vim aqui, ele vira para lá. E ele chegou a dizer a mim, no meu escritório, Miguel, se eu for olhar as coisas erradas que tem aqui, eu me desvio. Eu guardei essa palavra, Josué, até hoje. Se eu for olhar as coisas erradas que estão ao meu derredor, eu me desvio e eu não quero me desviar. Que eu sei em quem tem crido. Mas se eu for olhar as coisas erradas, vê o que ele veio dizer a mim. Então, a situação também, Josué, ele dizer para esses pastores que esses pastores são rebelados, são feiticeiros, filho do diabo, são vigaristas, estupradores, filho do diabo. Sabe por que ele diz isso? Desobedientes, lobos devoradores que comem ovelhas. Exatamente. Você sabe por que ele disse isso? Isso é difamação, isso é um tratamento que não se dá nem lá no mundo perverso onde não se conhece Deus. Imagina. Mas sabe por que você, eu e todo mundo sabe a origem disso? Eu vou te explicar você agora. É o dinheiro. Nem é o dinheiro, veja bem. Quando os pastores que saíram, os três de púlpito, Elmir Ribeiro, Hélio Ribeiro e Jonatas Lins, de púlpito, disseram que ele era um santo homem de Deus. Aquela palavra deu direito a ele dizer, se eu sou um santo homem de Deus e vocês estão saindo, vocês são os rebelados. Então, colocaram ele num patamar, equiparando ele a Deus, uma alta autoridade religiosa. Já que você está me considerando dessa forma e você está saindo, você que é o rebelde, você que é o vigarista, você que é o estuprador de igreja, porque você deveria ficar aqui. Para sair, tinha que ficar aqui, não pode sair. Se sair, é rebelado. Então ele colocou essa pecha nesses pastores para que as pessoas não seguissem esses pastores. Exato. Mas a origem de tudo saiu daí, erro desses pastores. Eles poderiam sair simplesmente dizendo, olha, eu estou me desligando da igreja, não tenho nada contra a igreja, simplesmente mesmo assim estariam mentindo se dissessem assim, né? Porque todos sabem o motivo. Agora, que elogiar foi um homem que responde a processo, um homem que tem uma vida de comprometimento, que não é exemplo para ninguém. Com a politicagem. Onde em audiência, e até agora, em uma live dele no púlpito de Pubi, ele disse que pediu ao governador, chamou o governador como um amigo pessoal. Se você comentou no seu canal, isso. O que ele falou lá em Pubi, quer dizer então que a igreja não precisa mais de oração, não precisa mais de nada, nem de Jesus. Nem de Jesus. Porque tem o governador e tem os políticos da igreja. Quer dizer então que a igreja hoje virou uma autocracia religiosa. É uma autocracia. Ele é o detentor de todo o poder, ele é a autoridade máxima como religioso. Porque isso aí tudo é comprovado, doutor Miguel, desde o início. Porque a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 4 que Deus deu à igreja, não é? Pastores, doutores, mestres, Deus deu à igreja, e não a igreja a eles, e não a pastor. Olha, se Deus deu, e Paulo diz lá, querendo o aperfeiçoamento dos santos, como é que Deus coloca uma peça numa engrenagem para usar como vaso, para ornar a igreja, transmitir à igreja os ensinamentos, a demonstração, e um homem imbuído de uma pseudo-autoridade espiritual, tira aquele homem e diz, você não vai ser mais pastor, não. Você vai ser agora um parlamentar. Chega para uma dirigente de círculo de oração que estava lá todas as vezes orando, inclusive uma observação. Quando ela tinha
o mandato de vereadora nas proximidades das eleições, ou mesmo durante o período, o aniversário de círculo de oração chegava com flores, presentezinho, conversazinha, olha, ali está a irmã fulana de tal, e agora? Cadê a irmã que não tem mais mandato? Então, essa maneira deles agir é uma maneira puramente para enganar os incautos. Não é verdade? Então, só concluindo, aí o homem chega, tira a dirigente de círculo de oração, diz, agora eu quero você num cargo parlamentar. Tira um pastor e diz, você não vai ser mais pastor não. Olha, quem deu não foi Deus, quem chamou não foi Deus, mas eu acho que ele tem até uma determinada coerência, porque ele já disse, olha, a mão que consagra é a mesma mão que desconsagra. Então, está claro que essas consagrações inúmeras, centenas, não é Deus dando à igreja. É ele. É ele elegendo, consagrando, não é? Pelas conveniências pessoais, ou seja, para buscar um apoio, né, grande para se houver, doutor Miguel, alguma... Por exemplo, agora mesmo, né, a gente diz que se houvesse uma CONADEP séria, uma convenção séria de pastores, que seguissem o estatuto da igreja, que obviamente foi feito à luz dos ensinamentos cristãos, esses pastores há muito tempo já teriam sido afastados. Mas não, é conivência, é como entrou comprando voto, compra ainda hoje os pastores. Eu acho que o cristianismo tem que haver um verdadeiro autoconhecimento. Olha, só um minutinho nesse assunto que o senhor eu ia falar aquele negócio que assim, doutor Miguel, me corrija se eu estiver errado, me corrija. Mas diante de tudo que está acontecendo no mundo evangélico, há uma necessidade incisiva, urgente, do poder público começar a interagir e pôr limites, não na parte espiritual. Acontece que os homens, né, os pastores, eles deixaram as fronteiras das igrejas e se meteram no mundo político, no mundo financeiro, no mundo econômico, está entendendo? E começam a usar o poder que eles têm de influenciar dentro da igreja para influenciar nas decisões. Então, eu acho, doutor Miguel, me corrija se eu já estou errado, e eu queria muito que o poder público, quer fosse aí uma discussão aberta, não é? Com estudiosos, não é interferência na igreja. Sim. Mas, infelizmente, esses pastores que estão fora de limite, fora de controle, compreendeu? Eles deveriam ser limitados às suas ações, inclusive com punições do poder público para quem fugisse das suas atividades como pastor. Sabe por quê? Olha, aproveitando, 2016, eu, diante de todas as provas, fui lá no Ministério Público, doutor Paulo e doutora Rosa Salvati. Eu quero prestar uma denúncia, porque já procurei a igreja e eles não fizeram, né, o menor caso. Então está aqui, ó, os flagrantes delitos contra a lei eleitoral e contra os direitos individuais e coletivos. Sabe o que foi que o doutor Paulo, promotor público eleitoral, em 2016, disse para mim? Disse, senhor Josué, a igreja tem uma lei própria, né? Ela é amparada e garantida pela Constituição, de tal forma que nós, como poder público, promotores, a gente não pode interferir. Eles têm o estatuto da igreja, eles têm o estatuto, as convenções. Então, de tal sorte que nós não temos uma norma que sirva de referência para enquadrar os pastores. As igrejas, eu disse para ele, olhe bem para mim, eu disse, doutor Paulo, não somente eu, como muita gente, está sendo vilipendiado no direito mais elementar de ser votado e escolher os seus representantes legítimos. Existe um abuso do poder econômico, do poder religioso, né, que eu chamei de poder eclesiástico, a ponto das pessoas serem punidas. Para vocês terem uma ideia, uma parente minha disse, a coisa é tão grave, disse, eu não vou votar em Josué não, me conheceu de 9 anos. Por quê? Para não contrariar o pastor Ailton,
Meu irmão, aquilo me deu indignação. É uma Aí tristeza. eu relatei ao doutor Paulo e doutora Rosa Salvati, compreendeu? Então, eu disse para ele disse, olha, Josué, eu não posso assim, né? Eu disse, doutor Paulo, tudo bem, olhe bem para mim. Eu, como cidadão, pago meus impostos. Eu estou sendo vilipendiado, ultrajado no meu direito mais básico garantido pela minha Constituição Federal de 88. Se o poder público não pode fazer nada, doutor Paulo, eu vou recorrer a quem? Ele disse, Josué, sente aqui. Eu vou lhe escutar. Você vai relatar tudo, doutor Paulo. E eu garanto que eles vão ser chamados aqui. Agora eu quero testemunha. Eu quero testemunha. Eu estava sozinho, eu disse, doutor Paulo, eu não combinei com ninguém. Bote aí fulana, cicrana, dei 5 testemunhas, rapidinho. Aí depois ele disse assim, tudo bem, deu para eu ler o termo, né, de declaração. Eu disse, doutor Paulo, tire o nome aqui dessas pessoas. Mas como eu vou tirar, Josué? Ele vai chegar aqui e vai mentir. Para mim vai ser a sua palavra contra dele, a gente não vai poder fazer nada. Eu disse, não, mentir, eles não são homens de mentira, não. São homens verdadeiros, deram esse vacilo, estão precisando, né, talvez, de um aconselhamento, e só o fato dele chegar aqui no seu gabinete e ser escutado, para mim, já vale a pena. Aí ele disse, olha, mas se você quer que tire, tirou as 5 testemunhas. Encerrando, e tal qual não foi a minha surpresa, chegaram lá, Isaac Pedro da Silva, chegou lá Ailton José Alves e mentiram. Vergonhoso aqui. Vergonhosamente. Disseram que não existia esse projeto. Então, e se a Bíblia diz que o diabo mente desde o princípio e na sua boca nunca se encontrou a verdade. Então Jesus olhou assim na cara dos fariseus e disse, vós tendes por pai o diabo. Porque ele é... Mas a verdade deve ser encarada ainda que com o preço da vida, como Jesus pagou, com a própria vida. Não é verdade, doutor Miguel? É verdade, Josué. A questão, Josué, religiosa é uma questão muito antiga. Para você ter ideia, em nome de Deus, se matavam. Em nome de Deus, colocavam pessoas na fogueira. Em nome de Deus, se trucidavam crianças. Então, Josué, hoje não é diferente. Quando você vê a junção da política com a religião, acontece isso. Hoje, esses homens estão se articulando com o governo, não é para outra coisa, não. Era para o benefício próprio deles. Teve a isenção previdenciária para eles. Tudo isso dado por conta do lobby que eles têm no Congresso. É uma cúpula, é um congresso que eles têm uma bancada chamada bancada evangélica. A Bíblia chama isso, né, doutor Miguel, de prostituição. Aconteceu com Israel. A nação de Israel, ela se prostituía com os ídolos, porque era um desvio de finalidade. Que Deus disse, olha, terás o Senhor teu Deus como único e verdadeiro Deus. Eles foram buscar hoje. E Jesus chamou o quê? Dinheiro de mamon. O Deus dinheiro, o amor ao dinheiro é o que está acontecendo. A gente vê esses homens confessarem que conhecem a Deus e com suas obras negam que e são filhos do diabo. Ao mesmo tempo em que eles pregam para a igreja um comportamento, um costume religioso, que é isso o tema deles, é pregar costumes, pregar ritos e depois no calado, eles praticarem prostituição, homossexualidade, corrupção. Então, é um sistema religioso falido, Josué. Prostituído. Esse sistema hoje está falido. Por quê? Esse sistema não se identifica com aquilo que Jesus mandou fazer. Qual a verdadeira religião? É socorrer os pobres, socorrer as viúvas. Isso aí é a verdadeira religião. Cadê aquela frase? Eu tive fome, me desse de comer. Eu tive preso, me desse de me visitaste. Não me desse, não fosse me visitar. Então, a religião é essa, pessoal. Você muitas vezes está seguindo uma idolatria, um fanatismo, sem saber. Mas está aí. Estão anestesiados. Anestesiados estão aí para todos saberem. Se você colocar no Fuxico Gospel e outros sites, você vai ver as aberrações.
É homossexualidade, é o pessoal cantando por dinheiro, é pregador pregando por dinheiro, é pregador exigindo, é pregador compelindo o seu povo a contribuir, contribua comigo com 2.000, 3.000 e assim sucessivamente. A gente está vendo um verdadeiro terror da religião. E muitas pessoas estão submetidas a isso, Josué, simplesmente por pagarem para ouvir a palavra de Deus. Eles pagam dízimo, pagam oferta, simplesmente para ouvir uma palavra. E muitas vezes essa palavra, ela é fábula, não é a verdadeira palavra. É fábula que te contam exatamente para manter esse império religioso. Eu não digo só aqui em Pernambuco, não, Josué. Não, eu digo a nível nacional, são pastores riquíssimos. São pastores riquíssimos, que a gente, infelizmente, observa e vê. São pastores com fazendas, com prédios, com uma riqueza, um patrimônio que você não tem nem noção. Esses homens montaram um verdadeiro império em cima de mentiras, em cima de engodo. Enganando o enganando, anunciando uma coisa, anunciando cura, anunciando salvação, anunciando tudo isso de forma mentirosa. Agora, não conseguem enganar por muito tempo, porque tudo tem um tempo. Vai chegar o tempo do pessoal acordar e dizer, não, eu não vou contribuir com isso, não. Isso é um sistema religioso maligno, sistema religioso em que cria inimizade entre irmãos, em que cria divisão entre irmãos, em que reputa aos irmãos coisas malignas. Leva as pessoas a ter um sentimento de superioridade em relação às outras igrejas, aos semelhantes. É o chamado orgulho denominacional. É aquilo que a gente vê, o próprio presidente da nossa igreja disse, eu não admito que um presbítero crie seu filho para ser batista, ser presbiteriano, ser católico. Peraí, como é que você não admite? O ser humano é livre. Ele dá o oxigênio para ninguém respirar? Não! O oxigênio quem nos dá é Deus. Quando ele diz que não admite é porque ele se sente proprietário. Exatamente. E quando ele fala assim, dessa forma, é porque ele realmente se sente um grande administrador, um grande religioso, dono da própria seita, que hoje eu digo, não canso de dizer, a Assembleia de Deus hoje no estado de Pernambuco, ela é uma seita. Entenda bem, você está seguindo um guru, você está seguindo uma seita, e a seita te deixa cativo, te coloca, inclusive ele disse, Josué, que empurrava, estava meu irmão, e saía de muita gravidade. Quer dizer que ele é anormal, ele é sobrenatural. Não, ele é anormal em termos de ter desvio, de debilidade mental, porque uma pessoa de sã consciência, com as suas faculdades mentais perfeitas. Meu irmão, eu estava analisando, né? Um foguete para deixar a atmosfera da Terra, ele tem a velocidade de escape, que se chama, né? Porque tem que ter aquele foguete com a potência extraordinária para levar toda aquela massa, romper a gravidade e colocar uma cápsula em órbita, né? Aí o cabra não tem fé. Não tem vida exemplar, não é? Não tem conhecimento espiritual, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. E dizer que vai empurrar o povo, ele está pensando que o céu é o quê, hein? E a multidão que a Bíblia diz, como João viu, olha, milhões e milhões de santos, né, que a Bíblia chama, os crentes, tantos que morreram, como, evidentemente, os que serão arrebatados. Como é que ele diz que vai empurrar? Meu irmão, é muita presunção, né? E pior é que o povo fica num estado de letargia que acredita. Você acredita mesmo? Ou pastores outros da Igreja Batista, da Presbiteriana, Metodista, Adventista. Olha, condene essas atitudes, porque a igreja é uma só. Vocês são pastores dessas denominações, mas a igreja do Senhor Jesus, ela é única. E aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus está tendo essa anomalia espiritual. E eu quero também responsabilizar todos os pastores, porque se vocês verdadeiramente são pastores, foram dados por Deus à igreja, a igreja não tem fronteira. E como é que vocês permitem sem condenar essas atitudes?
É medo ou é omissão? Façam alguma coisa. Faz não. Esse pessoal, Josué, eu acho que a técnica feita para deixar esse pessoal submisso foi a técnica da subordinação financeira. E do medo, Esse né, pessoal, doutor Miguel? esse pessoal estão subordinados ao dinheiro. São duas coisas. Os que dependem financeiramente da igreja estão subordinados e amarrados pelo dinheiro, pelo poder econômico dele, porque ele tem a caneta, e quem não é pelo medo, porque está com medo que o migrador, o devorador e o cortador devore a sua fazenda. Isso não vai acontecer nunca. Agora, pode observar, eu faço um desafio. Pode observar o tempo de pedido de dízimos e ofertas. Está ultrapassando a 10, Aí é chegando prioridade. perto de 20 minutos. Sabe por quê eles estão fazendo isso, José? Porque está diminuindo. E nessa diminuição, mexe aonde? No bolso. E mexendo no bolso, atinge diretamente, entendeu? É, claro. Aí claro. eu digo, vá trabalhar, meu Vai amigo. trabalhar. Eu agora, depois de tanto tempo, tive uma pergunta, aliás, uma pergunta respondida. Minha esposa teve um restaurante ali próximo ao Templo Central, não é? E eu ficava a perguntar, a indagar, a conjecturar, como é que o gestor, presidente, aguenta, né, festas o ano todo, porque estressa a pessoa, né? Estressa, festa o ano todo, não é? E ele lá dentro, às vezes, de manhã, de tarde, de noite. Se não é lá, é pelo Estado, quando não está na fazenda, descansando. Mas aí agora, hoje eu tenho a resposta. Sabe o que é? Porque casa cheia e constante significa o quê, doutor Miguel? Dinheiro. Grande volume de arrecadação. E aquela mensagem subliminar de dizer, olha, o que você tiver no bolso, dê. O que você tiver, dê, porque... Meu irmão, o interessante é esse Luiz Mário, eu já disse aqui, meu irmão, como é que o homem se passa para isso? Jesus, cabra fica rezando aquele mantra de dinheiro e ele condiciona, como já dissemos, a salvação, mas condiciona a bênção de Deus. É Ele quem nos dá a saúde, então vamos retribuir. Deus espera que retribuamos. Meu irmão, isso também é o que Isso negócio de seita, heresia, desvio de finalidade. Desvio de Está finalidade. pondo... Ô, doutor Miguel, agora veja, com idolatria. relação a Ipubi, Ipubi, eu estava assistindo, eu digo, meu Deus do céu, duas coisas naquele culto lá, né? Domingo agora, fez 8 dias. O gestor presidente disse, estava alegre, rindo, sorridente, né? Ele deve ter lá seus motivos. Eu sei qual o motivo. Então veja só, ele disse Mas não vai assim, ser por muito tempo, não. não vai ser por muito tempo não, né? Ele estava dizendo assim, né? Dizendo para o povo, veja só, 2 mensagens numa só, para pedir dinheiro e para recomendar os políticos da igreja. Irmão, nós tivemos muita dificuldade aqui na construção desse templo e houve uma verdadeira perseguição e eu pedi a interferência do governador Paulo. Não foi nem do excelentíssimo senhor governador do estado de Pernambuco. Paulo, a intimidade, né? A intimidade, para mostrar à igreja que ele tem intimidade que ele tem intimidade e tem poder e que Tem qualquer poder. problema se resolve. E ele tem mesmo. Fazer o quê? Então isso é desvio de finalidade. Então ele disse assim, e eu pedi a interferência do deputado, do pastor Adalto e do pastor Eurico. Ou seja, Quer dizer que... igreja não precisa mais, como ele disse no dia 3 de julho, de orar, de jejuar, de consagrar, porque se ele tem muito dinheiro, se ele tem um problema, procura a justiça, interfere lá nas decisões. Se ele tem um poder político, se ele tem um poder econômico, para que jejuar e orar? Então, nisso, ele é coerente. Mas isso tudo, igreja, vocês estão anestesiados. Isso manipulados. Isso é uma alienação. Isso tudo chama-se desvio de conduta e finalidade. Ou eu estou errado, ou nós estamos errados. Super certo, José. José, essa questão religiosa, dessa prepotência do pastor, é algo que você não encontra paridade, não encontra analogia dentre os pastores que já passaram na direção da igreja. Porque hoje, com o advento da Rede Brasil de televisão, essa coisa tomou uma proporção, Josué, fora de série.
Veja que ele comprou a Rede Brasil. Ele é sócio majoritário e vitalício da associação que é detentora da Rede Brasil e mais 18 rádios. Quer dizer que o cara está criando um império de comunicação para ser dessa forma bajulado por autoridades e governantes. Por quê? Poxa, o cara tem um canal de TV. Exatamente. O cara vai usar isso aí para os seus seguidores. Os seguidores seguem ele. Então, o próprio poder político considera essa massa, esse irmão de manipulável. Tá E entendendo? o político secular não está errado, não. Não tá certo, ele vai Não onde tá tem, certo. onde tem votos. Só que do lado de cá, esse negócio precisa ser regulamentado. Pastor não é para influenciar politicamente, não. O Ministério Público, doutor Miguel? Que É o Ministério Público Eleitoral. teria que, não só o eleitoral, como até o Ministério Público da Defesa da Cidadania mesmo, porque isso é um desvio de finalidade. A igreja é para influenciar economicamente, politicamente. não. É um órgão de investimento. Ou seja, é para não ter fins lucrativos e eles estão com desvio de finalidade. Eu falei isso para um delegado federal que estava apurando esse tipo de coisa. Ele disse para mim, doutor Miguel, é uma linha tênue. A gente não pode definir o momento em que ele está fazendo as suas pregações e Tá o vendo? momento que ele está, Ou seja, está direcionando. prostituída. Exatamente. Então, ele coloca dubiedade naquilo que ele fala. Agora, indiretamente, ele direciona o voto para quem ele quer. É por isso que Jesus nunca deixou rastro de dubiedade nem de dúvida. Ele chegou assim e disse para os seus discípulos, ele chegou assim e disse, olha, seja a vossa palavra sim, sim, não. E o que passar disso é procedência de quem? Do maligno. Então, quando uma autoridade chega que diz que é uma linha muito tênue, não sabe dividir, não. tem que saber, tem que haver. Jesus disse: as trevas não se comunicam com a luz e nem a luz com as trevas. Eis que eu crio, né? Um caminho, alto e sublime caminho que o imundo não passa por ele. Então, a diferença tem que ser visível de longe, a olhos nus. Mas o que é que as pessoas estão dizendo? Que não consegue fazer a distinção. É a verdadeira prostituição. A junção do Estado com a religião. Por quê? Porque tentaram fazer uma pegadinha com Jesus nesse sentido, para saber se Jesus simplesmente pegou uma moeda e disse: dai a Deus o que é de Deus E a César o que é de César. Ele poderia muito bem ali dizer: não, a gente pode tomar a posição de César, a gente pode tomar a posição de Deus e tudo bem. É o que hoje se prega. Hoje se prega a união do Estado com a religião. Você está entendendo? E o sistema religioso adora isso. Para você ver, a gente tem uma bancada evangélica. Eu diria que não é nem, assim na minha visão, não é nem união, né? Eles pregam uma influência maior, né? Ou seja, uma influência maior, a bancada evangélica. Eu acho que isso também, sabe, doutor Miguel, isso é um negócio tão complexo, mas a igreja deveria ficar restrita na oração, no jejum, na consagração, indicar o caminho da verdade. Estado é uma coisa. É verdade. Agora, se os outra. homens socialmente... Porque a igreja é formada de homens, né? A sua lógico. vida lá é independente, ou seja, é advogados, engenheiros, médicos, né, professores, desembargadores, tudo isso pode ter dentro da igreja. Mas não tem. fazer... Não é verdade? Mas o que é que acontece? Daqui a pouco a igreja vai ter o seu próprio partido político, sabia? Com certeza. Vai ter. Vai E ter. não já tem PSC. Já tem. Não, eu não e quero tem nem dizer aqui, mas não já o tem da Igreja partidos. Universal, já tem. O da Assembleia. Veja que... Nesses dias está nascendo também. Você está entendendo? É uma coisa, Josué, que não tem como a gente controlar. É muito forte. A religião, quando se junta com o Estado, vira um monstro. E esse monstro não tem quem consiga deter. Veja a bancada evangélica só patrocinando tudo isso que esses homens estão fazendo. Está entendendo? Então, é aquilo. Deixaram esses homens assumirem uma legitimidade política. E daí eles não querem mais voltar ao que era antes. Apenas evangélicos. Hoje eles são autoridades, são empresários.
são donos de igreja, não vão querer perder isso? Eu quero, vá falando aí, doutor Miguel. Deixa eu procurar aqui, Marcos 16 aqui. Eu quero dar um alô, Josué, também, pro pessoal que segue teu canal do Hospital Português. Tem muitas pessoas lá do Hospital Português que seguem, tanto Pode Expressar como o seu canal. Eu queria mandar um alô para essas irmãs, esses irmãos que nos seguem, que trabalham aí no dia a dia no Hospital Português. Vejam que a gente está falando aqui da questão de dízimos. Faça um teste, não dê dízimos, contribua com aquilo que você pode contribuir, uma oferta que é para manutenção do que? Pagamento de energia, pagamento daqueles funcionários, isso aí dá. Agora, aquele percentual que você deduz do seu salário, aquele percentual reverta para comprar cesta básica para outras pessoas que estão passando fome. Nós estamos hoje com 33 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza. Quer dizer, são pessoas paupérrimas que não têm o que comer. Então faça isso, socorra essas pessoas e você vai ver o seu salário frutificar, multiplicar, e nenhum devorador vai chegar perto dele. Faça esse teste. Eu fiz e deu certo. Faça isso que você vai ver. É o verdadeiro mandamento. Doutor Miguel, veja só. Hoje há uma corrida extraordinária de pastores usando o prestígio, o conhecimento e a facilidade de falar para multidões para se candidatar. Deputado estadual, federal, eu não sou contra. Ele, como cidadão, ele pode se candidatar porque está fazendo jus a um direito garantido, né, para todo mundo. Agora, se desvincule da igreja. Se você é pastor, é pastor. Se você quer ser deputado, vá ser, meu irmão. Se você quer ser governador, vá ser, meu irmão. Agora, pastor não, pastor é outra coisa. Sabe por quê? Reúnam, olhem só. Deixa eu dizer aqui para vocês, irmãos, para vocês se alertarem. Nessa oportunidade aqui no podcast, né? Pode expressar. Se você reunir no Brasil inteiro, e eu não estou aqui, né, apontando isso ou aquilo, no Brasil inteiro, pastores que antes eram verdadeiros, pelo menos demonstravam-se ser verdadeiros instrumentos de Deus para ministrar à igreja as revelações de Deus. E hoje estão na Assembleia Legislativa, nas Assembleias Legislativas, na Câmara Federal, no Senado e nas 5.580 e poucas câmaras de vereadores no Brasil. Reúna todos eles no culto. Porque foi defender, porque lá em Brasília está fazendo um culto, a gente se reúne e faz lá numa sala específica, pregando o evangelho, pregue. Agora, você está com desvio de finalidade, você está fora de lugar. Sabe por quê? Eu vou dizer a você agora, a igreja, olha, depois que Jesus ressuscitou, ele chamou os discípulos e disse o seguinte, Marcos capítulo 16 em diante, capítulo 16, versículo 15 em diante, doutor Miguel. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não foi política, não foi poder econômico, não foi poder social, não foi organização. Pregar o evangelho. Se você quer ser político, não se denomine pastor. Se desvincule da igreja e de qualquer igreja. Aí, versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Quem crê aonde? Na sua pregação. E estes sinais, e agora é que fica, e estes sinais seguirão aos que crerem, aqueles que você pregar, reunidos, aqueles que você pregar e aceitar, se eles crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortíferas, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, Jesus, e assentou-se à direita de Deus. Agora, versículo 20, encerrando. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. A sua palavra, a sua pregação, ou a vossa palavra, a vossa pregação, senhores executivos, né?
estão sendo confirmadas com os sinais que se seguem, e Jesus está cooperando, como Jesus coopera, é um poder sobrenatural que lhe reveste para dizer, esta é a palavra que eu mandei pregar. Então os demônios vão ser expulsos, os enfermos vão ser curados, compreendeu? Se alguém beber alguma coisa mortífera, chegar lá, pastor, olhe por mim, você vai impor as mãos e não vai fazer mal algum. Se alguém na Amazônia aí, em Brasília não tem serpente não, né? Na Amazônia, né, no Belém do Pará, for mordido de cobra, você vai chegar e vai orar, e o veneno vai ser, a sua oração vai ser o antídoto para que o veneno não mate a pessoa. Isso significa fazer o que Jesus mandou. E ele disse que cooperando com os sinais. Então, existe uma farra de homens utilizando o evangelho para se beneficiar e buscar o poder político e dizer que é Deus. Deus está longe disso. Eu estou dizendo é pela palavra. Estou dizendo hoje aqui, posso não dizer amanhã, mas essa é a realidade. Eu quero ver os sinais e a cooperação do Senhor. A mesma coisa agora estendendo para os púlpitos das igrejas, onde esses pastores estão aí abrindo o leque e mandando vocês para as câmaras do Poder Legislativo, manda que eles carreguem neles, na sua vida, os sinais que confirmam que eles estão fazendo o que Jesus mandou? Não tem. Não tem. Então isso é o que o senhor falou? Um engodo, uma mentira. Isso mentira, chama-se engano. Se fosse com a casa de Israel, se chamava prostituição. Ir atrás de outra finalidade que não seja aquela que Jesus mandou fazer. Josué, essa é a realidade dura e crua. Os verdadeiros cristãos, Josué, os verdadeiros cristãos, hoje no mundo estão vivendo em cavernas, estão vivendo no submundo, estão em locais que, se falar o nome cristão, é degolado. Ainda tem hoje. Hoje ainda. E por que não se manda missionários? Aí a EADP não manda para lá, manda para a Europa e para os Estados Unidos. Porque é muito fácil, É muito fácil, né? É porque é conveniência familiar. Não é? Eu vou mandar, logicamente, meu filho para o melhor país. Eu vou mandar minha filha para o melhor país. E ainda chorar, dizer que... E ainda chorar, dizer quando a menina está lavando o prato e cuidando do menino, lavando o menino. E eu te pergunto, a igreja, será que não está vendo que tudo isso está anestesiada? É por isso que Jesus falou, disse, olhe, vigiai e orai. A Bíblia está, para que não caias em tentação. Na realidade... Não seja presa fácil dessas pessoas. O que se vê hoje, José, é presa fácil. É a pessoa, no caso, se converte e automaticamente vira presa dessas pessoas. Por quê? Coloca logo costume, coloca logo uma situação de culpa na pessoa. Olha, se você não fizer, você vai para o inferno. E ali vai lançando a doutrina. O controle e o domínio. Exatamente. E fazendo isso de pai para filho. Você vê os jovens, eles já estão catequizados para esse tipo de coisa. Entra ano, sai ano. Cadê? Congressos, Deus está operando. Não, menino, não. Isso é engano. Isso aí, exatamente, não se engane, não. Josué está desviado. Não. Josué é realista, é Bíblia aqui, olha. E estes sinais seguirão os que... Cadê os sinais? Cadê a confirmação de Deus? Então, não percam tempo, não. Vão buscar a Deus em sinceridade, como antigamente, doutor Miguel. Oração, jejum, consagração para Deus operar, como eu já vi, que eu não sou muito velho, não. E outra coisa, doutor Miguel, eu queria fazer um alerta para as pessoas, o seguinte, deixa com Deus, Meu irmão, você não ama seu irmão, não. Porque a Bíblia diz, aquele que vê o seu irmão no pecado, no erro, e não avisá-lo, não é? Eu requererei o sangue dele de suas mãos. Eu acho que, ultimamente, a gente não está vendo nenhum milagre, nenhum prodígio na nossa igreja. Sabe por quê, José? Porque esses homens, eles se dedicaram à idolatria. A idolatria. Então, autossuficiência. E isso aí faz com que... Você viu, eu recebi um pastor aqui, não faz muito tempo, eu estou esquecido o nome dele agora, que ele não é... Ele está numa missão no exterior, parece que é no Uruguai ou Colômbia. Você é Tertuliano, um nome assim? Não, eu estou esquecido o nome dele agora, deu um branco. Turiano, pronto. Eu me lembro. Ele disse a mim que ele, jovem, foi assistir um culto lá em Iputinga, e ele disse que tinha uma jovem lá, uma pessoa lá que era surda e muda.
surda e muda, de nascença. Ele disse que estava assistindo um círculo de oração, o pastor José Amaro chegou, ungiu essa jovem. Conte. Mas E essa jovem... Ele viu os carros blindados, Não, as seguranças ao lado do pastor não. José Amaro, não, né? Ele ungiu e simplesmente saiu e a criança começou a falar. Por quê? Não se reputa isso ao homem, se reputa a um milagre de Deus, usando as mãos daquele homem. Então, hoje, a igreja não tem mais isso. Se você vê a história da Assembleia de Deus, a história, o livro, a história da Assembleia de Deus, você vai ver relatos de milagres que você vai ficar assim, de queixo caído. Está entendendo? Teve um relato no livro que Daniel Berg, ele explica que ele está batizando as pessoas no rio e tinha um jovem mangando, assim, zombando, ridicularizando, ele se jogava. Como fizeram com Eliseu. Se jogava. E ele lá fazendo o trabalho dele. De repente, esse jovem desceu e não voltou mais. Por quê? Deus, ele não se brinca. Ele mostrava que estava com aquela obra. É. Hoje, a nossa igreja serve de chacota. A nossa igreja hoje serve de escândalo. Presidente que mente em audiência, meu irmão, detrata o povo, difama, ofende. Olha, inimizade, Josué, ninguém fala, é obra da carne. É obra da carne, e a Bíblia diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha, doutor Miguel, a respeito de milagres, veja só, eu fui batizado, um testemunho rapidinho, posso contar? Pode. 3 minutos, eu fui batizado com a idade de 9 anos. Meu pai teve 10 filhos, meus pais, e eu estava sobre a janela, sentado, aquelas janelas que abriam assim, né? Aquelas casas de antigamente, e eu começando a cantar um hino até de Denise, meu amigo, Deus te chama, Ele quer segurar a tua mão. E eu olhava para os céus, aquelas estrelas bonitas com um brilho como jamais tinha sido visto. E de repente eu fui batizado e comecei a falar línguas estranhas na minha casa. Meu irmão Levi, que morreu como presbítero da igreja, correu e foi me fazer medo. Minha mãe chegou e disse, não, é Deus, não faça isso não, é batismo com o Espírito Santo. No outro dia, muito menino em casa, briguei logo com a minha irmã, né? Aí disse, pronto, Jesus não vai me dar os dons espirituais. Entristeci o Espírito Santo e agora, meu Deus, eu sei que eu fiquei pedindo. 21 anos de idade, já casado, eu cheguei em Timbi, o testemunho. A dirigente era uma irmã moreninha do cabelozinho preto aqui. Aquela bênção, né? A igreja cheia, Timbi, até um feriado. Eu fui lá com minha esposa, ainda não tinha filhos, ou estava com a primeira filha. E a irmã começou apresentando as pessoas. Daqui a pouco ela chegou aqui, olhou assim lá de longe e disse, eita, olha quem está ali, o nosso irmão Gilberto. Veja só como é as coisas, na administração ainda de pastor José Leôncio Almeida. Então, estou aqui, minha irmã. Aí ela disse, olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa, a morena, eu recebi uma determinação para não dar oportunidade ao irmão Gilberto, nos círculos de oração. Mas ela não era uma coisa impositiva, era um conselho. Ela disse, mas eu vou dizer uma coisa, igreja. No círculo de oração que eu estiver dirigindo, ele terá sim a oportunidade. Era autoridade. Se fosse hoje, era jogada para fora. Sai, não dá não. Tá entendendo? Então, ela deu oportunidade àquele irmão Gilberto. Não sei nem se ele é vivo. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu digo, olha, se Deus usa o irmão, e por que o ministério não quer? Olha só, crente. Então, ele chegou, falou aquelas palavras simples, mas revestidas de unção, e disse, olha, Deus está me revelando aqui que tem uma irmã que tem uma dor de cabeça tremenda, e é uma veia dilatada na cabeça, ela não sabe, ela não é das Assembleias de Deus, eu estou chamando essa irmã aqui, vem aqui que Deus vai lhe curar agora. A irmã levanta-se chorando. Vai lá, ele impõe as mãos e repreende a enfermidade e diz, está curada em nome de Jesus. E eu fiquei olhando assim, eu digo, bem, Deus usa ele, mas o ministério não quer que ele fale. E como é que pode, eu novo ainda, não entendia das coisas. Então ele começou falando, depois ele chegou no final e disse, quem é batizado com o Espírito Santo? Quem não é? Muita gente levantou a mão.
Aí ele disse, e agora, pode baixar. Quem é batizado e não fala línguas estranhas, eu levantei as minhas mãos. Ele disse, vai falar na última oração. Apontou para mim. Aí eu disse, eita, peguei. Quero ver agora se Deus usa esse homem. Não é verdade? Aí, o ministério não quer, quero ver. Ele terminou a oração, foi sentar, terminou a palavra dele, foi sentar-se. No final, a igreja em pé, a irmã Moreninha, dirigente do círculo de oração, disse, vamos ouvir a oração pelo irmão Gilberto. O irmão Gilberto foi fazer essa oração. Quando ele começou a orar, Deus derramou uma chuva de poder tão grande. Esse Josué aqui que vos fala, pulava como uma pipoca na panela de poder suado. Línguas estranhas repartidas como fogo. Minha esposa ao meu lado me sustentava assim e eu fui. Jesus me deu os dons espirituais naquela tarde. Eu digo, esse é homem de Deus. Está aí o que, doutor Miguel? Os sinais que seguem e a confirmação coopera com ele, o Senhor. É assim. Aí depois, quando terminou, eu cheguei e fui falar. Eu digo, irmão Gilberto, eu não entendi porque Deus lhe usa. Aí disse, né? E o ministério não quer que lhe dê oportunidade. Ele disse, irmão, é assim, mas Deus tem me usado. Eu disse, o que é que o senhor faz para Deus lhe usar de uma forma tão grandiosa? Ele disse, olha, aí mostrou as mãos. Tá vendo isso aqui, irmão Josué? Cheia de marcas, de cortes. Ele disse, isso aqui eu vou dizer o que ele disse, na mata de 2 irmãos. Oração de igreja, 1 hora ali, meia horinha, não dá para Jesus usar a gente a consagrar, não. Eu passo noites a fios dentro da mata de 2 irmãos, orando, buscando a presença do Senhor. E isso aqui, meu irmão, escorpião, animal peçonhento, a aranha pega aqui, eu jogo para lá e ele morre. E eu não tenho febre, não tenho dor de cabeça, não tenho nada. Mas quando impõe essas mãos aqui, o Senhor confirma. Então tá aí a experiência. A operação do Espírito Santo, a gente não vai ver na nossa igreja, é emoção. Emoção tem demais. Grito. Agora, tem um exemplo do pastor Natanael Beltmiller. Ele parece da igreja presbiteriana, e ele foi visitar o Centro de Oração de Fundão. Sempre ele contava essa história lá, a irmã Luísa Vivo também contava. Ele estava... O pessoal antigamente não usava aquele terno de linho branco, né? Todo de branco, engomado, engomadinho, todo. Ele estava lá. Engomar naquele ferro era uma arte. De repente, ele recebeu essa unção. Essa descarga. Ele, olha, se sujou todo, que ele disse que não aguentava. Quer dizer que isso não acontece mais na igreja. Não acontece. Por que não acontece? Porque a nossa igreja hoje virou uma seita, virou uma empresa. Então, Josué, para acontecer isso novamente, é necessário se cortar na carne, tirar a podridão. Eu disse para você que era um vômito que saía, o nome é regurgitar. Regurgitar. Então, é necessário tirar, é um corpo estranho no seu corpo. Começou a regurgitar esses homens. Exatamente. Começou a regurgitar. Vai haver uma evolução, que eu digo assim, negativa. Todo mundo está dizendo essa igreja, mas dessa igreja, Deus vai trazer a velha igreja de volta. Tá Ele vai renovar, porque... Vai renovar. E não vai haver essa questão de fanatismo que estraga a religião. O fanatismo. Vai passar. Pratique sua religião sem se portar com as outras. Não vai dizer que a outra é do diabo, a outra é disso. Não. Simplesmente se conecte com Deus e pronto. Faça isso. Pratique o que Jesus mandou praticar e pronto. Congressos, reuniões no estado todo. E agora, doutor Miguel, olha, mais uma coisa aqui que é bom ficar atento. Até as eleições vai ser congresso em todas as cidades. Não, eles pedir voto, viu? Eles têm uma cruzada. Eleva o caminhão para pedir voto. Pedir voto. Então, veja, reuniões, a arena, congresso das senhoras, que escola... Cadê a assinatura de Jesus? Nada. Que são os sinais e os milagres. Cadê a assinatura de Jesus? Os sinais e a cooperação do Senhor. Porque quando o Senhor coopera é assim. Não coopera com carro blindado, não coopera com segurança armada. Ser empurrado no céu. O empurrador certamente vai empurrar. Então, eles estão esperando o empurrador, porque o cara deve ser muito forte, Josué. Vencer. Para empurrar uma igreja toda no céu, eu acho que nem Sansão. Foi um homem mais... um foguete aí, né? Com a potência. Eu acho que nem Hulk. Eu acho que nem Hulk. Não vai conseguir.
Não vai conseguir, imagina. Meu E Deus. é um empurrador Isso é uma de piada. membros no É céu. uma Pronto, piada. eu acho que o homem é muito poderoso, Uma muito piada, forte, viu? isso Para é- empurrar isso é uma piada. quantidade. Agora, o que eu 2 milhões de Agora, membros. o que eu acho, doutor Miguel, são pessoas ali, né, instruídas, né, pessoas porque Formadas, nível superior, nível superior, muitos intelectuais, concursados, submetidos a esse tipo de coisa. líderes aí em empresas particulares, órgãos do Muitos que têm governo. oratória perfeita, pregações maravilhosas, mas Sentar-se ali para ouvir um negócio essa daquele. pregação maravilhosa perde todo o seu conteúdo quando você se submete a homem, quando você idolatra homem. Então não adianta você pregar bonito e, no entanto, aquela pregação ser para louvor do homem. Do homem. Não adianta. É conforme orienta o meu pastor, com a autorização do meu pastor. Então, quer dizer que todas essas pregações, tudo isso é para louvor do homem, um empurrador de membros no céu. Empurrador de membros. empurrador Eu já de disse que membros. ia colocar o nome de Luiz Mário pedidor de dinheiro, né? Porque ele passa 15 minutos rezando aquela mantra pedindo dinheiro. E agora tem o pedidor de dinheiro e e o empurrador empurrador de membros de no membros céu. no céu. É verdade. Josué, a gente está chegando ao final. Veja se você tem mais alguma coisa a comentar. Se eu Se gostaria. pudesse, eu passaria aqui. Olha, eu o dia gostaria que todinho. você colocasse aí no microfone aquele hino maravilhoso que sua filha. Aquilo foi uma coisa divina. Ah, sim. Vê se tu tem aí, bota aí no microfone. Tu tem aí ele? Eu tenho. Que, sinceramente, é só muito. uma partezinha. É uma partezinha, mas é muito chocante. É muito. Ela mandou aqui para mim. Veja aí se você tem e coloque aí. Como é o nome dela, Josué? Josenise. Canta divinamente. Ali é uma Deixa coisa. eu ver se ela. Não tem como você não se emocionar. Ela parece uma cantora de ópera, Josué. Ela nunca quis exercer esse lado musical dela, não, Josué. Não, ela já teve aula de canto, Foi? tudo, foi. Mas, doutor Miguel, a coisa é muito séria, os crentes estão embriagados. Infelizmente, a gente está vivendo. Entra dia, sai dia, entra semana, sai semana, e Deus está operando. E o pessoal diz a mim: você não tem medo não de fazer essas denúncias? Eu não tenho nenhum pingo de medo, nenhuma gotinha de medo. Deixa eu botar aqui o hino dela, aí quando for... Pode botar aí no seu microfone. Eu vou começar de novo, depois eu repito. Maravilha. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o Deus que a gente conhece. Deus Filho. Oh, glória. Aleluias! Glória a Deus! Bendito seja o nome de Jesus. Deus cuidará de ti. Deixa eu repetir isso aqui porque ficou ruim o áudio aí, não ficou? Ficou bom. Do início, desde o início? Desde o início. Tá bom, Josué, tá bom então. Essa mensagem aí é para quem duvida que Deus cuida.
Deus cuidará de cada Quem um. conhece esse Deus? Pessoal, se colocar a sua fé nesse Deus, com certeza não vai se prejudicar. Não siga homens, por favor. Não alimente homens que hoje sobrevivem do seu suor. É coisa, eu posso dizer assim, até um sentido pejorativo, você ter que sustentar essas pessoas. Essas pessoas têm que cair em si E começar a trabalhar e deixa de enganar o povo. O povo, Josué, já está abrindo os olhos para saber que tudo isso é engodo, tudo isso é engano, tudo isso é costume, é religiosidade. E isso aí não vai levar ninguém a lugar algum, porque Deus cuida das plantas, das aves. Não precisa de empurrador. Não. Precisa de um empurrador para o céu? Não. Mas tem gente que acredita que precisa, Josué. Então isso é até místico. Isso é idolatria pura. Você colocar o homem no lugar de Deus. Você não pode dar uma divindade a quem não tem divindade. Isso é falta da real dimensão das coisas. Dentro daquilo que a gente pode alcançar com a nossa mente finita. Mas Deus que é infinito, essa ação sobrenatural do arrebatamento da igreja, eu vou empurrar vocês, vá se converter, já estou presente. Doutor Miguel, quando o senhor for terminar, eu quero dar de presente mais uma vez isso aqui ao povo. Encerrar com isso Pronto, aqui. tranquilo, Josué, tranquilo. A gente o senhor encerra está- com ela. É. A gente encerra com ela porque realmente Deus cuida de todos nós e vai continuar cuidando. Realmente é uma mensagem muito linda da sua filha. Quero até mandar um abraço para ela, dar parabéns pela voz divina que você tem. Você Lá realmente tem uma voz que é fora de série. Não é uma voz, parece a voz de um anjo, Josué, cantando. Bonito, é de emocionar. É de emocionar. Coloca aí, Josué, para a gente encerrar. Eu estou já falando línguas estranhas. Quando encerrar, a gente está encerrando, pessoal. Aleluia. Pode chorar, doutor. Aleluia. Glórias a Deus. Essa voz abençoada. Aleluia. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Então, pessoal, dê o like, faça a sua inscrição aí no canal para que o canal ele chegue ao alcance de muitas pessoas. Agradecido a todos.